Olá, meus amores, tudo bem? Vim aqui para compartilhar um pensamento com vocês, na verdade, um texto. Eu vou ler um texto e o texto fala por si só. E em muitos momentos da vida, a gente precisa parar e pensar, né? Onde é que a gente está? Para onde é que a gente está indo? Nem sempre as nossas, eu tô falando de todo mundo, as nossas intenções, colocações, interpretações, elas são as corretas. E, e a gente precisa se colocar, né, no nosso posicionamento quando você fala, não foi isso. Ou no lugar do outro. Opa, né? Não tem como. Eu tenho um amigo que ele usa muito essa frase, né? E eu aprendi a pensar sobre com ele, né? A partir dessa frase. Ela é clássica. Não dá para enxergar a ilha se você não sair da ilha. Tão simples, né? A gente não enxerga aquilo que a gente tem uma resposta pronta. E aquilo que a gente não dá para resumindo, né? Não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. Se eu pensar sempre que eu já tenho a resposta, para que eu vou querer ouvir outra? Não é mesmo? Então, tem muitas coisas que a gente fala, bom. E aí é sair, né, como tá bastante em voga aí, é sair da nossa bolha. Até com termos, com jargões que a gente precisa entender. Ontem, por exemplo, eu fui resolver uma questão e precisei ir numa loja, ir numa empresa. Quer dizer, numa loja de uma empresa, né? E ali, enquanto a pessoa me atendia, tinha que esperar, colocando ali os dados no sistema, às vezes, tem que esperar um pouquinho, então aceito uma água, aceito um café, aquela coisa de praxe. Comecei a conversar com a pessoa, até porque ela estava preenchendo ali os dados no cadastro, no sistema, e ela perguntou a profissão, e dali a gente começou a conversar, até que eu falei para ela que eu cursava Direito e Teologia. E ele falou, gosto muito de teologia, tal, blá, 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 mas por que teologia? De onde você tirou, né? Mas a teologia aí, né, no seu universo profissional, por que você foi para teologia? E eu expliquei para ele o seguinte, a teologia parece que não tem nada a ver, na verdade, o direito e a teologia, eu fui juntando, agregando outras tantas formações, justamente para alicerçar cada vez mais essa questão das relações. Eu trabalho com relações humanas, não só afetiva e nem só sexual. Outro dia, um advogado falou assim para mim. Eu falei para ele, eu comecei uma graduação de teologia. Mas você parou direito? Eu falei, não, é tudo junto e misturado. E ele falou assim para mim, poxa, Gi, eu espero que você se encontre em algum momento, porque você, né, foi para tantas áreas, você tem tantos cursos, você tem mais de uma graduação, mais de um MBA, mais de uma pós. Poxa, você não se identificou ainda. Eu parei ficando pra cara dele. E eu tive vontade de sorrir, né? Porque a pessoa me lê completamente errada. E eu parei ficando pra cara dele, assim. Eu falei, meu amor, se é essa leitura que você tem, minha ou de qualquer outra pessoa que faz várias outras formações, né? Não exatamente, por exemplo, um exemplo mesmo. A pessoa faz
a graduação em Direito, depois ela faz pós em Direito Penal, depois ela faz mestrado em Direito Penal não sei do que, depois ela faz o doutorado em Direito Penal, blá, blá, blá. Por que tem que ficar sempre no mesmo universo e ser o uau, mas só saber falar daquilo? Eu fiz justamente o contrário. Eu quis abrir, ir tendo conhecimento de várias outras áreas, para depois ir afunilando de volta. Então, eu expando, para depois fechar novamente, pegar o suprassumo de cada área e injetar naquilo que é minha área de interesse. Então, e aí eu vi, as pessoas realmente fazem leituras completamente equivocadas. E elas fazem as leituras exatamente de acordo com o universo delas. A expansão é de acordo com o tamanho da nossa expansão e disponibilidade para enxergar o que está para além dos meus olhos, da minha realidade, das minhas crenças. E tudo que está no periférico, a pessoa que não tem um olhar ampliado, ela entende como desnecessário, equivocado, uma afronta, ou vem aqueles ditados populares perfeitos. Time que tá ganhando não se mexe, os incomodados que se mudem. E aí a gente vai ficando cada vez mais nas famosas bolhas, né? Nenhuma bolha é boa, né? Porque ficam em bolhas, quando na verdade somos seres sociais. Quanto mais amplo, quanto mais a gente olhar no entorno, mesmo que seja para se voltar depois para esta bolha, mais ampla vai ficar, mais rica, mais ampla não, mas mais rica ela vai ficar. Então, voltando para a teologia, o rapaz perguntou, mas por que teologia? Eu falei, do mesmo jeito do direito, que eu quero juntar o direito para as relações, e também a teologia me faz entender como é que as pessoas pensam de acordo com suas crenças, com as suas verdades, com as suas fés, né? De onde vem e para onde vai. Nós somos seres múltiplos e a partir de pequenos fragmentos a gente pode caminhar para um lado ou para o outro. E é isso que faz ter as bolhas, né? Tem gente que se incomoda até com termos. E aí eu tava explicando para esse rapaz ontem. Eu falei, olha, se eu pegar, por exemplo, a minha área da sexualidade e pegar a questão do gênero, de gênero, né? E levar para o direito, e trazer pedaços, fragmentos do gênero, vindo das religiões, obviamente que eu tenho um material muito mais amplo, absurdamente mais rico, quando eu for voltar para a sexologia. Então, é isso. E não adianta a gente querer entregar ou tirar algo de quem não quer entregar ou de quem não quer receber. Então, eu vou ler esse texto e aí cada um tire as conclusões que achar que quer, que pode, que interessa, enfim. Eu vou ler na íntegra ali. É um texto que está no portalraízes.com, www.portalraízes.com. O texto chama Aprendi a não bater de frente com quem só entende o que lhe convém. E esse texto é por Marcel Camargo. Ele é de 19 de dezembro de 2020. Ele está dentro da área de psicologia e comportamento. Comportamento é minha área, né? Para quem não sabe,
Eu sou especialista em capital humano, me especializei a partir de um MBA, depois fui aprofundando. Então, comportamento humano é paixão, assim, né? Enfim. Diz lá o texto, então. Voltando aqui, já que eu fiz um comentário, deixa eu voltar aí na sequência. O título, aprendi a não bater de frente com quem só entende o que lhe convém. Por Marcel Camargo. Uma das coisas mais desagradáveis que ocorrem é sermos mal entendidos, quando o outro deturpa nossas palavras ou nossas atitudes, descontextualizando-as e utilizando-as em proveito próprio, enquanto nos coloca como vilão da história. A gente acaba até ficando sem saber se nós é que não soubemos nos colocar ou se o outro é que não sabe interpretar um texto. Infelizmente, quanto mais tentarmos provar o nosso ponto de vista, quanto mais nos explicarmos, pior ficaremos. Porque quem não entende da primeira vez, raramente compreenderá dali para frente, dali em diante. Quem se faz de bobo e de vítima, jamais será capaz de assumir seus erros e de se responsabilizar por seus atos, de se colocar no lugar de alguém. Tentar fazê-los enxergar além do seu umbigo é inútil. Na verdade, teremos que sempre ser verdadeiros e claros com todo mundo, pois assim, quem nos conhece de fato e gosta de nós não se abalará com as maledicências que alguém tentar espalhar sobre nossa pessoa. Temos que ter a tranquilidade de que vivemos de acordo com o que somos, sem dissimulações e meias-verdades, para que a mentira alheia não nos atinja nunca. Tampouco possa ser levada em conta por quem nos é importante. Eu costumava bater de frente quando entendiam errado o que eu dizia, quando malediziam minhas atitudes. Hoje, não perco mais tempo tentando provar nada a ninguém, de jeito nenhum. O meu tempo é por demais precioso e resolvi aproveitá-lo fazendo o que eu mais gosto, fazendo o que eu gosto, junto com quem me faz bem. Hoje, tenho a certeza de que muitas pessoas só entenderão aquilo que quiserem e da maneira que melhor lhes convier. Não importa o que eu diga ou o que eu faça, muitas pessoas somente interpretarão minha vida de acordo com o nível de percepção delas mesmas, para que possam se justificar através dos erros que transferem ao mundo. Segundo elas mesmas, elas nunca erram. Não tenho muito tempo livre, portanto, não gastarei mais energia com quem não merece. Vivamos. Acabou o texto ali. Eu penso que é desnecessário qualquer outro comentário a partir desse, depois deste texto belíssimo, belíssimo. Eu tenho esse texto desde que ele saiu. Ele tá guardadinho aqui no meu computador. E eu já usei esse texto muitas vezes. Eu já usei esse texto para trabalhar com cliente. Peguei pedaços, pinceladas, a ideia. Eu já trabalhei com esse texto em entrevista, em rádio, em televisão, em empresa. E é exatamente isso. Muitas vezes a gente pega materiais de fora, que não sejam os nossos, escritos por nós, produzidos por nós, mas que dizem aquilo que a gente quer dizer. Não por incapacidade de produzirmos nosso próprio material, mas
para que as pessoas entendam que não sou eu quem estou dizendo, mas que existe essa teoria, existe essa realidade, existe este cenário e que ele existe. Fato, né? Porque quando a gente fica tentando mostrar para o outro a mesma coisa que está ali, mas com as nossas palavras, a pessoa entende sempre que é apenas e tão somente o nosso ponto de vista. E não que é uma coisa que você está, né, tentando colocar de uma maneira ampla, não por você e nem para você. Se as pessoas enxergassem para além da sua lente, não teríamos conflitos. Não teríamos também profissionais como mediadores e conciliadores de conflitos. Mas, se quando coloca uma questão, as pessoas buscam a discussão ou a interpretação, se colocando como referência, como exemplo do próprio ponto de vista, todos, né, envolvidos vão girar em torno do próprio umbigo, como diz ali. E isto, no mínimo, não precisa nem ser, né, inteligente, no mínimo, a gente vai entender que é inútil. Como que eu quero ter uma percepção mais ampla diante de um problema, de um conflito, de uma dúvida, de um questionamento, se eu busco a resposta no meu próprio umbigo? E quando o outro coloca alguma questão, não é porque o outro está colocando que ele está colocando uma solução, uma imposição, uma regra, e nem sequer, muitas vezes, o próprio pensamento dele para interferir ou até mesmo interagir naquela questão. Quem está de fora, quem não está ali, né, dentro da situação, ou não tão mergulhado na situação, enxerga as coisas de fora. Você, como se você assistisse a um filme, e você olha e fala: estão se questionando? Mas deixa eu dar um parecer de quem está olhando de fora. Então, quando a gente se questiona, por isso que tem gente que fala assim: eu não preciso de terapia, eu já tenho todas as respostas. Sim, você tem todas as suas respostas, mesmo porque nenhum psicólogo e nenhum terapeuta vai te dar a resposta de nada, né? Mas ele vai te ajudar a pensar. E se fizesse assim, você já pensou em outra possibilidade, em olhar de outra maneira? Você sempre faz esse caminho. Você já pensou, talvez, em algum momento você fazer o caminho pro lado direito ou pro lado esquerdo? Pelo menos pensa nas possibilidades que existem. E a pessoa fala: não, esse é o caminho e esse é o mais curto. Mas você já tentou olhar pelo outro caminho? Não, esse sempre deu certo. Então tá bom, né? Então é assim, é o que a gente chama, né, tecnicamente, de intervenção perdida. Nem tudo serve para todo mundo. Nem todo mundo está preparado, a gente vê isso na terapia. Cada um tem o seu momento. E ponto. Um terapeuta, um psicólogo, ele não vai te dar resposta de nada. E aí tem muita gente que fala assim: ué, se eu vou lá, eu conto as minhas questões, ele não vai me dar resposta de nada, para que eu vou lá perder meu tempo e pagar ainda? Porque as suas respostas, ele vai te ajudar a pensar. Ele vai levantar probabilidades e possibilidades que você não enxerga, porque você está ali na situação. É o que a gente chama de... A pessoa tem... mas eu tenho todas as respostas. Tem. Só que você está com um olhar viciado. E se tivesse tudo perfeito, em momento nenhum você levantaria as próprias questões. Então, a gente precisa tirar, né? Quando estivermos com um olhar viciado, comportamento viciado, ideias viciadas, pensamentos, frases prontas,
Inclusive aqueles jargões populares, né, aqueles ditados populares, os incomodados que se mudem, time que tá ganhando não se mexe, sempre foi assim, ou coisas do tipo. A gente precisa, sabe, tomar um distanciamento, olhar de fora a situação, e aí que de preferência entre alguém neutro, ou que fale, não estou tão envolvido, mas eu já observei esse seu questionamento, e eu observei isso, isso, isso e isso. Já pensaram em pensar nessa possibilidade? Né? Então, é por isso que nem todo mundo está preparado para outros olhares. E o importante é trocarmos as lentes e, sabe, ampliar o foco. E aí a gente começa a enxergar de outra maneira. Quando a gente tem certeza de que a única resposta certa, o único caminho certo é o nosso, e pode ser que seja, mas se em algum momento surgir uma vírgula, por que não pensar? Pode ser que eu não esteja, pode ser que o meu caminho seja bom, pode ser que as minhas respostas, ideias, proposições, afirmações sejam certas, mas por que não pensar? E por que não? Poderia, tem essa possibilidade. Não acho que seja adequado, mas espera aí, vamos pensar? Vamos tentar? Deixa eu pensar sobre isso aí que você tá falando. Sem agressões. E se não der certo, eu tentei, eu fiz, eu mudei, ou nem tentei, nem fiz, mas eu ouvi, tô aqui te ouvindo, tô aqui pensando, olha, sei, talvez pode ser que, mas eu não acho que seja o caminho. Mas obrigada pela sua possível, provável hipótese de uma probabilidade qualquer. É assim que gente grande faz. É assim, e é por conta do inverso disso que os consultórios estão lotados, que os conflitos estão aumentando, que os relacionamentos, todos os tipos de relações humanas estão cada vez se deteriorando, porque a gente escuta para responder. É ali, ó, pá! Vai falando aí que eu já, enquanto você tá, sabe, na primeira palavra ali, enquanto eu tô vendo o digitando ali que aparece, eu já estou, na sua segunda palavra, eu já estou aqui me programando para te dar uma resposta para quebrar as suas pernas. A gente não escuta o outro, não estamos, né, escutando o outro para escutar o outro. Mas a gente escuta o outro para dar a resposta para o outro. Qual é o resultado disso? Basta a gente olhar tudo que está acontecendo aí, né? Enfim, é meu trabalho. Mas faz algum tempo aí, começo da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, algo assim. Teve um casal que eu atendi que foi algo interessante. Atendi várias sessões, enfim, meses fiquei atendendo. E no final, tava sentado eu, a esposa. Na verdade, eu tava tava num ponto sozinha, mas lá no outro canto da mesa. E o casal, um de cada lado, assim. E o marido ia me fazer o pagamento. E de repente ele parou. Eu já tinha dado os meus dados, era só transferir. Ele parou, colocou o celular do lado, fez assim, olhava pra mim, que tava lá na outra ponta, em frente a ele, olhava pra esposa, e ele falou assim: olha, Gislene, eu tô indignado. Aí eu
Como assim? Você tá indignado com o quê? Que eu tenho que te pagar. Aí eu olhei pra ele e comecei a rir. Aí eu falei assim, momento nenhum eu disse que eu ia te atender de graça, né? Não era pro bono, não. Ele falou, não, eu tô indignado que eu vou te pagar esse dinheirão, que não é pouco. E eu falei, eu passei o valor, a gente acordou lá no começo. Ele falou, não, eu não tô reclamando do preço e nem do valor, porque é o valor inestimável, porque você solucionou todos os nossos problemas aqui. Eu falei, então eu não tô entendendo o que você tá querendo dizer da sua indignação e de ter que pagar esse valor todo, esse preço todo. Ele falou, a minha indignação é que eu tive que trazer uma profissional como você, alguém de fora, para fazer a gente enxergar e para que a gente tivesse a capacidade, ao final de todas essas sessões, de nos comunicarmos dentro da nossa própria casa. Você trouxe questões tão simples que era, vocês já pensaram em tal coisa? E ele falava assim ele falou assim para mim, quando você coloca assim, talvez, e se, e que tal refletirem? Vocês já pensaram nisso? Ele falou, basicamente, era isso que você nos dizia. E você ia só pegando aquilo que a gente falava e abrindo as possibilidades no talvez, já pensou? E se refletirem? Vocês já pensaram que se vocês fizessem de trás para frente, de frente para trás, se vocês pensassem essa mesma ideia, mas vinda, né, de algum outro momento, começar de algum outro momento, se vocês colocarem foco em determinado ponto dessa mesma situação. E ele falou assim, a gente não ouvia um ao outro. A gente não olhava. E aí, é exatamente o que eu já falei agora, né? Agorinha. Ele disse assim, a gente escutava para responder. E respondia aquilo que a gente já tinha como verdade. E era aquilo que já está dando certo. Por que você quer colocar uma outra possibilidade? E a gente desconsiderava todas as possíveis possibilidades que o outro levantava. E tava na cara e a gente não enxergava. Então, eu tô indignado que a gente não tinha sabedoria, não tinha disponibilidade para enxergar o que estava ali. E inclusive nos seus atendimentos, a gente resistia. Era para ter sido bem menos sessões e, consequentemente, ter ficado bem mais barato o que tinha que te pagar, o que tem que te pagar. Mas a gente resistia até quando você colocava. Vocês já pensaram? E se vocês fizerem assim? E essa possibilidade? O que vocês acham? Né? E a gente batia de frente, porque a gente não queria ampliar os horizontes, enxergar possíveis possibilidades, porque essa ideia nos sinalizava de que se ela está sugerindo que a gente pense em outra possibilidade, ela está querendo dizer que a nossa possibilidade, o nosso olhar, a nossa fala, o nosso comportamento não está tão adequado assim. E lá na frente, Gislene, a gente entendeu que não era nada disso. Pois é assim que funciona. Então, esse texto que eu li aqui para vocês, ele é perfeito, né? Aprendi a não bater de frente com quem só entende o que lhe convém. Lembrando que agressividade, falta de educação, falta de urbanidade, não é só quando a gente agride fisicamente, verbalmente o outro. Falta de educação é a gente ironizar, é a gente
desmerecer, trazer como demérito, sarcasmo, é diminuir a ideia do outro, para que... É meio assim, né? A melhor defesa é o ataque. Então, eu vou ironizar o outro, eu vou expor o outro, eu vou ridicularizar o outro, eu vou diminuir a ideia do outro, sabe? Tudo isso é falta de urbanidade. E mais que tudo isso, de maturidade. Então, como diz aqui no texto, última frase do texto, não, última frase do texto nada, mas uma última frase de um dos parágrafos. O meu tempo é por demais precioso e resolvi aproveitá-lo fazendo o que eu gosto, junto com quem me faz bem. Quem não te entende, não te escuta, não te ouve, não faz questão de verdade entender o que você está querendo dizer, e se não entender o que você está querendo dizer, se abrir para entender. Olha, João, Ricardo, Ana, Cristina, eu não sei se eu entendi o que você está querendo dizer. Você está sugerindo isso por esta questão? Olha, fala um pouco mais sobre a sua ideia. Como funciona? Por que você está dizendo isso? Você está olhando de fora? Você está olhando de dentro? Você está sugerindo algo que você já viu, que você leu, que deu certo, né? Em algum outro lugar? E não entender como uma crítica aquilo que está sendo colocado em questão. Então, vai desgastando todo mundo. Muitas vezes, você acaba saindo de um relacionamento porque você fala... E aí, quando alguém olha, levanta a questão, ou você mesmo vai levantar a questão, você fala assim... Normalmente vem do outro, né? Nossa, mas vocês brigaram por causa disso? Mas vocês terminaram o namoro, o casamento, a amizade? Você pediu demissão de tal lugar por causa disso? Não, não é por causa disso. É por causa da forma como foi recebida, né? Como você foi diminuído, ironizado. Não é sobre o que, é sempre sobre o como, né? Então, é isso. Então, agora sim, o último parágrafo do texto, né? Não importa o que eu diga ou o que eu faça. Muitas pessoas somente interpretarão, é que eu tô olhando aqui sem óculos, minha vida de acordo com o nível de percepção delas mesmas. Não é sobre o que a gente diz, é sobre o que o outro entende. Perceberam? E não adianta, como diz lá para cima no texto, você falar, não foi isso que eu disse, não é isso que eu tô dizendo. Não adianta. A pessoa vai interpretar de acordo com o nível de percepção dela. E cabe a você falar, vou continuar aqui explicando, até que desgasta, porque a pessoa não vai querer entender mesmo. Se ela não entendeu, é porque ela não quis. Então, o que você faz? Você vai ficar ali dando murro em ponta de faca? Ou você fala, olha, eu já falei mais de uma vez que não é isso que vocês... Eu tô dizendo uma coisa, você tá dizendo outra. Já voltei e disse de novo, de outra maneira, aquela mesma coisa que eu disse, né? Explica de novo de outro jeito. Você continua dizendo que eu tô dizendo o que eu não tô dizendo, então não tem mais o que fazer, né? Então, ó, foi um prazer. Partiu.
Então, esse texto, gente, ele é simplesmente espetacular. Espetacular. Eu tenho vários outros nessa mesma linha, que é assim, é uma lição de vida e ao mesmo tempo é aquele banho de água gelada que faz ser colocada no eixo, assim, sabe? O mundo não gira em torno do nosso umbigo. E tá tudo bem, está tudo ótimo. As pessoas não pensam exatamente iguais. Só não pode acontecer uma coisa: faltar com respeito, com urbanidade. E falta de educação não é só você usar palavras ásperas, é você tentar ridicularizar, expor, diminuir as pessoas para que você se sobressaia. Então, quando isso acontecer, um conselho meu: não bata de frente. Deixa a pessoa com as ideias dela. Você já tentou, você já explicou, você já expôs, você já sugeriu, você tentou de tudo: mediar, dar exemplos, trazer exemplos de fora, né? Ampliar ali o escopo. Não deu. Para que você vai ficar ali, né, batendo de frente? Até quando? Né? Então, beijos. Fui. Não é? Gente, tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Por que você vai ficar insistindo, se desgastando com alguém que não quer te ouvir? Não é que não entendeu, não quer. É aquela coisa de criança: minha ideia, minha ideia, minha ideia. É assim, a bola é minha, eu escolho o time, porque a bola é minha. Fica com a sua bola, amor. Brinca sozinho. Beijos pra vocês. Fica a reflexão. Aproveita, já curte, compartilhe, comente e é isso, né? Fica aí a reflexão. Enfim, já falei demais. Beijos pra vocês.